Bem-vindo ao nosso canal. Esse audiobook é o livro do pastor Ariston Júnior. Inscreva no nosso canal e compartilhe esta mensagem. Seja um patrocinador do nosso canal. A conta está na descrição. A igreja tem a chave que abre a porta do sobrenatural, que muitas vezes não usa porque não entende o seu significado. Esta chave é a oração em línguas. Se prepare para ter uma experiência profunda com Deus, entrar em uma nova dimensão espiritual. Quando a igreja usa esta chave, começa a receber revelações, visões e uma nova unção. Orar em outra língua irá dar convicção no seu coração e a certeza que tudo está feito em Cristo Jesus. A oração em línguas vai na raiz do problema. Neste livro serão dadas respostas e orientações que farão ter livre acesso ao sobrenatural. Que Deus te abençoe. Boa leitura. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Muitos da igreja conhecem esse versículo até decorado, mas não pratica, não se edifica. No meu primeiro livro sobre o assunto, eu contei como chegou a revelação para a minha vida. Leia o livro, o título é Oração em Línguas, a Chave da Vitória, que eu escrevi junto com o pastor Isaías Barbosa, um mestre na palavra ungida. Mas agora eu quero aprofundar no assunto e também com alguns testemunhos dos meus amigos e irmãos. Se preparem para entrar no sobrenatural. Capítulo 1. Entrando no sobrenatural. O que mais impede de a igreja viver no sobrenatural é a incredulidade. A incredulidade impede de a igreja conquistar as promessas de Deus. Mateus 13, versículo 18. Não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus não fez milagres por causa da incredulidade dessa cidade. Quantos milagres a igreja está perdendo por causa da sua incredulidade? Quanto mais orarmos em línguas, mais Deus age em nosso favor, arrancando todas raízes de incredulidade, todas raízes de medo, todas raízes de amargura. Toda a ação de Deus na terra é fruto da oração do seu povo. A falta de oração na vida do cristão tem custado muito caro. A igreja só vai alcançar aquilo que foi gerado pela oração. Orar em outras línguas irá dar convicção no seu coração que absolutamente tudo já está feito em Cristo Jesus. A oração em línguas vai na raiz do problema. Muitas pessoas têm perdido tempo, cortado galhos, que sempre nasce de novo. A ansiedade é fruto da incredulidade na vida cristã. Vivemos em tempos de guerras, violência, corrupção, medo, prostituição, mas é possível viver com fé e tendo paz, uma paz sobrenatural. Existe uma fonte de paz. Jesus disse: em mim tenha paz. Receba dessa paz, paz no seu trabalho, paz no seu negócio, paz no seu casamento, paz na sua família, paz no seu ministério. Essa paz traz prosperidade, harmonia e saúde. Quando a pessoa está cheia de Deus, está cheia de paz. Não deixe o diabo roubar a sua paz. A oração em línguas produz paz, porque liberta da raiz do medo. A paz é a confiança que Deus está cuidando de tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus.
O medo, a dúvida, a incredulidade, a angústia atrai doença para nossa alma e corpo. Esta paz guarda os nossos corações e emoções, traz cura para nossa alma e corpo. Já existe unção, amor, paz, poder no seu espírito. Você só precisa aprender, ativar e liberar para outras pessoas. A oração em línguas é a chave que ativa tudo. A oração em línguas é a chave que ativa tudo. A oração em línguas acelera o nosso crescimento espiritual. A oração em línguas vai te levar para o seu destino. A oração em línguas é um investimento no seu futuro. A oração em línguas libera o poder de Deus. Chegou o tempo de a igreja viver na dimensão do sobrenatural. O plano do inimigo é transformar a igreja em uma entidade impotente natural, sem milagres, sem sinais e sem maravilhas. O poder de Deus não é opcional. O poder sobrenatural é a única coisa capaz de produzir transformação. Toda necessidade natural da igreja existe uma intervenção sobrenatural de Deus. O nosso Deus é sobrenatural. Tudo que Jesus fez foi sobrenatural. Testemunho: Iracema Nunes. Meu batismo com o Espírito Santo foi no ano de 2002, no mês de abril. Fui à casa do pastor Ariston Júnior conversar com ele, pois não me conformava em ouvir pessoas falando que ouvia a voz do Senhor e eu não. Eu era nova convertida. Então o pastor me perguntou: você crê que vai ver Deus? Eu respondi sim, porque eu quero. Estava determinado em minha busca, com tanta sede e fome de conhecer mais o Senhor Jesus. Eu queria mais de Deus. Senti como Jacó enfrentando o anjo. Enquanto o Senhor não falasse comigo, não desistiria. Estava na sala de sua casa. Foi então que o pastor pediu para eu fechar os olhos, pois ele iria orar por mim. Começamos a orar, ele, eu e a pastora Giovana, sua esposa, e de repente comecei a glorificar o Senhor. Já não consegui controlar as palavras em minha boca. Parecia que as palavras estavam enrolando, mas soube que estava falando em línguas, pois eram línguas estranhas para mim. E algo maravilhoso aconteceu. No que eu falava em línguas estranhas, meus olhos espirituais se abriram. Vi somente as vestes brancas longas do Senhor Jesus, ele de pé, perto de mim. Naquele momento senti meus pecados e só podia pedir perdão. Então abracei bem forte, pedi perdão. Perdão, Senhor, pois sabia que não era digna de estar em sua presença, mas senti o seu amor para comigo. Foi a melhor experiência que eu tive em minha vida. O Senhor me batizou com o seu Espírito. Comecei a falar em línguas. Também tive o privilégio de ver suas vestes brancas e abraçá-lo e sentir o seu abraço me envolvendo. Foi o melhor presente que eu pude receber. Pois bem, o próximo era o meu aniversário. Isso marcou a minha vida para sempre. Todo momento que estava orando e falando em línguas. Oração em línguas é a chave do sobrenatural. Coloque em prática. Começa a orar agora. Capítulo 2. Libertação do medo. Judas, capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando vós a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando em línguas edifica a nossa fé. Quem tem fé não tem medo. Ou você tem fé ou tem medo. O medo produz dúvida, ansiedade, tormento, mas a fé produz confiança e ousadia. Existem muitos medos que dominam o coração do homem. Quando a igreja descobrir o valor da oração em línguas, nunca mais o medo vai dominá-la. Resista ao medo, orando no Espírito
e confessando que a palavra de Deus diz a respeito da circunstância pelo qual você está passando agora. Qual foi o primeiro sentimento de Adão depois do pecado? Foi o medo. A velha natureza é prisioneira do medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Através da oração em línguas é revelado o amor de Deus. Este amor lança fora todo medo. Este amor cura nossas vidas. Que todo medo que possa existir na sua vida, que você seja livre agora, em nome de Jesus, e seja cheio de fé. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O medo é que impede a igreja de viver o sobrenatural de Deus. Quando o sobrenatural começa a acontecer na vida do cristão, através da oração em línguas, isso vai se tornar natural. Temos um Deus que opera no sobrenatural. O espírito religioso luta contra o sobrenatural. O medo paralisa o projeto de Deus em nossas vidas. O espírito religioso coloca o povo em uma prisão, mas quando o Espírito Santo começa a se mover, a liberdade e libertação. Comece a viver uma vida sobrenatural, fora do comum, fora das leis naturais. Sai do comum para o incomum, do natural para o sobrenatural. O medo produz prisão, dúvida, insegurança, doença, ansiedade. A verdade é que muito pouco é ensinado sobre a oração em língua nas igrejas. Onde falta o ensino, só aumenta a confusão. A oração em línguas é a chave do sobrenatural. Tem cristão que passa a vida toda bebendo leite espiritual, quando já deveria estar alimentando de alimento sólido, ativando o sobrenatural da igreja para produzir provisões sobrenaturais, milagres criativos, plenitude dos dons espirituais, visões abertas, visões de anjo, manifestação da glória de Deus e avivamento. A oração em línguas produz muitos frutos sobrenaturais. Continue orando, não pare, não desista. A porta do sobrenatural está se abrindo. Quando a mente tem o hábito de só enxergar o problema, não tem espaço para a solução. Temos que treinar nossa mente para achar a solução para qualquer problema. Temos que treinar nossa mente para enxergar o sobrenatural em cada circunstância. O reino de Deus é o reino sobrenatural. Doença, pecado, demônio, pobreza, morte vem do reino de Satanás. Quando chega o reino de Deus, quando o reino chega, isso não pode permanecer, porque o reino de Deus é sobrenatural. Testemunho do pastor Edson Conceição. Cada vez mais eu me convenço sobre o poder da oração em línguas. Tenho provas vivas e reais em minha própria vida e sobre o resultado que isso trouxe e tem trazido para mim. As portas de emprego se abriram quando mais eu precisava. Era um momento caótico que vinha passando com a minha família. Parecia que nada acontecia, somado ao fato de eu não ter um bom currículo no mundo secular e de estudo. Mas Deus me levou para a escola do Espírito, a escola da oração em línguas. Começou aumento, chegar, crescimento, uma vida melhor. Também as portas do ministério se abriram do mesmo modo. Isso quando eu não era nada na igreja, ministerialmente falando, nem tinha oportunidade para exercer o dom de ensino, mas fui levado a essa prática, dou graças a Deus por ela. As coisas começaram também a acontecer nesse sentido. Acabei assumindo o pastorado
de uma igreja, que de fato foi uma coisa muito grande que me aconteceu. Nesse mesmo período da unção tangível chegar e começar a acompanhar o meu ministério, tocando pessoas, trazendo curas, libertações, milagres, dons de revelação e operação e até sinais específicos que começaram a acontecer para confirmar a palavra. Meu ministério começou a se espalhar por muitos lugares e a abençoar a vida de tantas pessoas, não só em minha volta, mas por muitas partes do Brasil e até fora dele. Tive oportunidade de viajar pregando por muitos lugares. Estou começando a perceber que Deus tem levado a um lugar no Espírito para que Ele possa levantar, encorajar outros. Isso cada vez mais me motiva a entrar no quarto e passar horas na oração em línguas. Cheguei a um ponto em minha vida onde se tornou impossível me convencer do contrário. Já é muito tarde para dizer para mim que não funciona. O diabo tenta parar, falando que não vai funcionar, que não adianta, mas eu tenho prova viva que isso funciona. Escrevo também para encorajar você. Não desista, aconteça o que acontecer, não importa o que for contrário a isso, não pare. Sabe que a oração em línguas funciona. Capítulo 3. Variedade de línguas. Existem 4 manifestações diferentes de línguas. Vamos estar mergulhando no rio do sobrenatural de Deus. O problema é que a igreja tenta entender as coisas espirituais com a mente natural. Quando comecei a ensinar e incentivar as pessoas a orar em línguas, alguns irmãos falaram para mim que pensavam que só podia orar em línguas quando sentisse a unção, ou naquele culto de fogo, ou numa vigília. E eu falava para eles: vocês podem orar em línguas mesmo sem sentir nada. Aonde não tem ensino, o engano prevalece. Por isso as pessoas têm tudo de Deus, mas vivem como escravo neste mundo. Tem igreja que eu já fui ministrar que praticamente todos oravam em línguas, tinham um dom, mas infelizmente poucos colocavam em prática. Você pode ter mais de Deus, só depende de você. Eu vou repetir essa frase. Você pode ter mais de Deus, só depende de você. A palavra variedade significa simplesmente diferenças. Entretanto, o termo várias línguas ou variedade de línguas nos diz que existem diferentes moveres sobrenaturais das línguas. 4 manifestações são descritas na palavra. Primeiro, línguas para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. A oração sobrenatural que traz edificação pessoal. O Espírito Santo ora através de nós. Quanto mais orarmos, mais seremos edificados. Segundo, línguas para interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Esta manifestação de línguas acontece quando alguém ora em línguas e em seguida tem uma interpretação da mesma pessoa ou de outra. Línguas com profundos gemidos para intercessão. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Essa variedade de língua capacita o crente a permanecer na brecha da sua própria vida, sua família, sua igreja, sua cidade ou sua nação. Quarto, língua como sinal para os incrédulos. O Espírito Santo dá capacidade para falar em alguma língua dos homens, da qual o crente não tem conhecimento. Nesse livro queremos se aprofundar na oração em línguas para edificação pessoal. Mas se você deseja aprofundar sobre tudo da variedade de línguas, eu indico o livro do pastor David Robson, Andar no Espírito e Andar no Poder. Quem ora no Espírito renova a mente, porque a mente de Deus entra e toma lugar na mente humana. A diferença entre quem ora em línguas e quem não ora em línguas é grande demais.
Orar em línguas é receber ensino, é mudar por completo. Orar em línguas é edificar a si mesmo. Judas, capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando praticamos a oração em línguas, permitindo que o Espírito Santo, o Consolador, o Intercessor, ore e edifique a nossa vida com a verdade. Você pode orar no Espírito quando estiver fazendo serviço de casa, caminhando, andando, dirigindo. Você pode estar orando em todo o tempo. Ore sem cessar. Ore hora após hora. Testemunho do pastor Eric. Minha experiência no falar em línguas começou muitos anos depois de eu ter sido batizado no Espírito Santo. Foi um momento muito difícil que eu estava passando. Depois de 3 meses desempregado, fazendo alguns pequenos serviços, encontrava-me desanimado no quarto da minha casa sem expectativa, quando em uma manhã, iguais às outras, me coloquei de joelho no meu quarto e comecei a orar, chorar. Quando a minha oração com a mente terminou, restou as lágrimas e naquele momento comecei a orar em línguas. Me veio em memória o que tinha ouvido através do pastor Ariston Júnior sobre a prática da oração em línguas. Saí do quarto para procurar o livro de oração em línguas do pastor Ariston Júnior que havia ganhado e não tinha lido. Naquele dia eu li todo o livro, comecei a colocar em prática, comecei a entender melhor a palavra, comecei a despertar em mim o chamado. Ficava horas e horas orando em línguas em minha mente, senti que ela estava selada, sensibilidade aumentou no Espírito Santo. Começou a me mostrar coisas que eu não via antes. Orava por pessoas e testemunhava curas. Certa manhã eu orava em línguas, parei e falei com Deus. Gostaria de ir para a África um dia pregar e servir. E o Espírito Santo falou bem alto: o que te impede? 7 meses depois, eu estava na Tanzânia, na África, com a minha esposa, pregando nas aldeias. Nunca imaginei que a oração em línguas mudaria a minha vida, meu relacionamento com Deus. Se soubesse, teria começado antes. A oração em línguas flui algo dentro de mim e depois começou a haver um fluir através de mim. Capítulo 4. O poder da oração. Através dessa oração, quanto mais você orar, mais será fortalecido e edificado. Como o pastor David Robson fala, orar em línguas é tão sobrenatural quanto ressuscitar um morto, porque não faz parte da sua natureza. Uma vez um irmão perguntou qual a diferença da oração com entendimento e a oração em línguas. Nesse livro você vai aprender um pouco o poder e o propósito da oração em línguas, mas já posso dizer que é uma chave do sobrenatural. Oração com entendimento é importante, mas muitas vezes fica limitada pelo nosso egoísmo, orgulho, medo, incredulidade. Aquele que ora no Espírito edifica o seu espírito, alma e corpo. A oração traz edificação. Como diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, edifica a si mesmo. Isso significa que todo o seu espírito, alma e corpo estão envolvidos no processo, pois você tem que falar, envolve a sua boca, que é parte do seu corpo físico, envolve a sua fala, que é parte da sua alma, porém ela não entende, envolve o seu espírito. A igreja pode ficar com as águas no tornozelo ou ir para o profundo do rio. Oração com entendimento às vezes fica limitado por causa da nossa dúvida e incredulidade. A oração no Espírito, somente Deus entende. Essa oração é perfeita porque não passa pela nossa mente. Se a sua mente não entende, você não consegue duvidar, pois a dúvida vem da mente. Por isso ela é perfeita, mesmo sem você entender, está sendo edificado e fortalecido.
Se você sente que está ficando sem poder, sem sabedoria, amor, graça, felicidade, bênção espirituais, então comece agora a orar no Espírito Santo para ser edificado. Possível você orar em línguas e não ter 100% de resposta. Isso é impossível, pois o próprio Deus está dando a palavra que vai responder essa oração. Essa palavra é criada pelo Espírito Santo no seu interior e a resposta é certa. O homem natural tem uma língua natural. O homem espiritual tem uma linguagem sobrenatural de oração no Espírito Santo, que é a oração em línguas. Nesse processo de edificação, é impossível continuarmos sendo o mesmo depois de passar hora após hora orando. Tudo muda. Você não é obrigado a saber tudo. Você pode se entregar àquele que sabe tudo, que é o Espírito Santo. Quando não sabemos o que fazer ou como orar, Deus nos deu no seu espírito uma forma de intercessão através de orar em outras línguas, e essa linguagem é uma sobrenatural. É uma linguagem sobrenatural. O Espírito Santo sabe quanto nós somos ignorantes. Ele sabe que não sabemos orar como devemos. Ele sabe quanto precisamos ultrapassar a limitação da nossa mente. Quando nós oramos, mesmo que seja apenas uma frase, isso traz edificação, porque não é limitada pelo nosso natural. Oramos no Espírito, podemos falar uma frase que levaria várias horas para falar com entendimento. Quando veio esta revelação em minha vida, o Espírito Santo preparou encontros com homens e mulheres que há vários anos já andava na prática da oração no Espírito. Uma dessas pessoas é o pastor Rui Barbosa, que deu permissão de colocar alguns textos dele neste livro. Ele também está escrevendo um livro sobre a oração em línguas. Oração em línguas revela a glória de Deus, Rui Barbosa. Orando no Espírito revela a glória do Senhor, revela a sua palavra, sendo transformado em uma maneira de pensar pela revelação da glória de Deus. O segredo das profundas transformações que ocorreram na vida do apóstolo Paulo foi sua entrega ao Espírito Santo, orando em línguas. Ele viu a glória do Senhor. Quando o Espírito Santo estava revelando todo o ensino, toda essa transformação de pensamento estava ocorrendo em sua vida. São transformações pontuais que creio eu que todo cristão precisa entender, que mais cedo ou mais tarde, nesse momento chegará em sua vida. Trecho do livro Ceia Abundante Graça e Justiça de Deus, Rui Barbosa. O Espírito Santo tem o maior prazer em revelar a palavra de Deus em nossos corações. Essa é a sua missão. A palavra de Deus revelada fará transformações em nossa mente. Ela não volta vazia. Há uma glória, uma unção em cada palavra revelada pelo Espírito Santo, para justamente transformar nossa vida de dentro para fora, para fazer brotar vida, a vida do próprio Deus em nós. Por isso Paulo roga pedindo, por favor, para que nós entregamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Entregue-se na oração em línguas, porque orar em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas é edificado na medida da fé. Judas 1:20. Por isso o próprio Paulo disse: dou graça ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Rui Barbosa. Testemunho do Eduardo Fernando. O meu testemunho, como eu recebi o dom de línguas, aconteceu no meu encontro com Deus na cidade de Recife, Pernambuco. No mês de maio do ano de 2012, eu estava no encontro. No último dia, tivemos uma ministração que falava sobre ser cheio do Espírito Santo. Enchimento espiritual nessa palestra
Foi falado sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Eu era novo na fé, desejava muito ser cheio do Espírito Santo. Então, quando fomos convidados a se levantar para orar pelo mover do Espírito Santo, o pastor que ministrava a palestra veio até mim e orou. Nesse momento eu fui arremessado para fora do salão onde estava, caindo na grama do lado de fora, cerca de 5 metros. Naquele momento senti meu corpo todo fumegando, como se um rio corresse dentro de mim. E aí comecei a falar em línguas. Enquanto todo o meu interior estava com que cheio, eu não suportava ficar calado. Falava sem parar. Passei cerca de 15 minutos falando. Quando cessei, estava me sentindo renovado, como se o meu espírito estivesse nascido naquele momento. Capítulo 5. A unção de Deus. Para entrarmos cada vez mais no sobrenatural de Deus, devemos aprender sobre a unção. Precisamos receber a plenitude da unção, crescer até alcançar alto nível da unção de Deus. Na unção há provisão, na unção há cura, na unção há libertação, na unção há milagre. A unção dá acesso às riquezas de Deus. Homens religiosos vão fazer pressão para você desistir da unção. Existem 2 tipos de conselhos sobre a unção de Deus. Primeiro, são conselhos que te levam para receber mais da unção. Outros são conselhos que te levam para longe da unção. A unção amplifica o seu dom ou talento. A unção atrai presentes e também inimigos. A unção atrai oferta e também críticas. A unção também atrai o favor de Deus e também perseguição. A unção atrai amigos e também inimigos. A unção é como arma de ataque e de defesa. Nós precisamos de líderes ungidos, igrejas ungidas. Em muitos lugares a unção de Deus já foi embora. Igual aconteceu com o rei Saul, que o Espírito de Deus o deixou. Tem pessoas que têm conhecimento intelectual sobre a unção e outras têm a revelação sobre a unção. Pessoas que conhecem na teoria e outras na prática. Quantas unções especiais para a música, para o ensinamento, unção de apóstolo, de profeta, para adoração, para a guerra espiritual, para milagre, estão disponíveis, esperando que o povo de Deus tome posse. A unção leva você a 3 coisas. Primeiro, a ser o que nunca seria, a ter o que nunca teria e a chegar aonde você nunca chegaria. Tem igreja que não deixa a unção fluir, por isso não acontece nada. Na vida de todos os cristãos, existe um nível de unção que pode crescer, aumentar de uma forma sobrenatural. Deixe a unção invadir todas as áreas do seu ser. Comece a orar em línguas e deixe o rio fluir dentro de você. O espírito humano é como um rio de muitos braços, onde pode fluir vários tipos de unção. Para aumentar o nível de unção, o segredo é render-se ao Espírito Santo. Deixe a unção fluir através de você. Tem pessoas que já me falaram: pastor, eu deu vontade de chorar, de pular, de rir, mas eu me controlei. Deixe a unção fluir. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser rir, ria. Se quiser pular, pule. Se quiser dançar, dance. Se quiser gritar, grita. Deixa fluir o Espírito em você. Deixa o rio fluir, flua junto com o rio. Responda à unção. A unção vai te ajudar a vencer o inimigo interno e externo. A unção é um combustível divino. Religiosidade não respeita a unção. A unção produz frutos sobrenaturais. Para cada unção existe sementes, existe colheita. Muitas vezes Deus vai depositar uma unção em nós, mas precisamos sair da zona de conforto para essa unção ser ativada. Tem unções de Deus sendo acumuladas em nosso espírito que precisa ser liberada.
A fome move as pessoas e Deus responde à fome. Tenha fome por mais, mais de Deus. Toda frutificação flui da intimidade com o Espírito Santo. Toda frutificação flui da intimidade com o Espírito Santo. Precisamos ser inundados pelo amor de Deus. A unção faz você chegar onde você nunca chegaria. Faz ter o que você nunca teria. Cada nível de unção existe uma história. O Espírito Santo está chamando a igreja para entrar em uma nova dimensão de glória. E a chave é a oração em línguas. O tempo da igreja receber a unção em plena manifestação. Testemunho da pastora Ana Paula. No ano de 1995, Deus marcou um encontro comigo através da dor. Com apenas 18 anos, eu estava desenganada pela medicina, com uma tuberculose em estágio terminal. Deus me curou através da vida de uma missionária enviada por Deus, da cidade do Rio de Janeiro, que profetizou que Deus estava fechando a minha sepultura, pois tinha uma grande obra comigo na terra. No dia seguinte eu amanheci curada, com muita sede de conhecer mais e mais sobre Jesus. Comecei a ler, devorar a Bíblia, livros que fizeram entender mais sobre a fé cristã. Comecei a frequentar uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, que me guiou nos primeiros passos. E assim que eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo com muita sede. Através de jejum, oração, subindo ao monte, após o meu milagre, a minha conversão de 3 meses depois eu estava passando pelas águas, buscando a Deus. Um mês depois de passar pelas águas, fui participar de um culto na roça. Recebi a oportunidade para adorar. Enquanto eu adorava a Deus com louvor, o homem de branco, comecei a sentir uma alegria muito grande e terminei de louvar chorando e falando em línguas. Todos se alegraram muito naquele culto. Depois disso, continuei a buscar a Deus e Ele começou a me usar com muita rapidez através dos dons de profecia, revelação e visão. Continuo a buscar dia após dia. Quero buscá-lo até a sua volta. Capítulo 6. Testemunho pessoal. Um dia marcamos uma campanha em uma igreja e convidamos o missionário John, que é coreano e que vivia no Brasil. Ele morava no Bom Retiro. Eu chamei o pastor Marcos Paulo para buscarmos ele em sua casa, para levá-lo à igreja. Ele pregou e aconteceram curas e milagres. Levando ele de volta para sua casa, comecei a fazer muitas perguntas, mas principalmente era como a pessoa recebe mais poder de Deus para ser usada em curas e em milagres. Começou a falar sobre o poder de orar em línguas, e quando ele estava falando, veio a revelação para mim, que era isso que faltava no meu ministério. Ele disse que era isso que iria ministrar no outro dia na nossa igreja. Eu fui tão impactado com a revelação que no outro dia eu orei por 4 horas em línguas. Quando ele pregou na igreja, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que orar em língua é como se você tivesse todos os dons de Deus em um quarto e Deus te desse a chave para entrar nesse quarto, e a chave é a oração em línguas. No meu ministério já acontecia muitas curas, mas eu já tinha promessa de milagres. Milagres é diferente de cura. Estava agendado uma viagem para a Argentina 3 meses depois. Comecei a orar em línguas todos os dias até o dia da viagem. E aconteceu uma explosão de milagres. Cegos, surdos, curados, sinais, maravilha Deus fez. Eu entendi que Deus me deu a chave e que a chave é a oração em línguas. Comecei a incentivar a igreja a orar em línguas. Em reuniões de obreiro nós dávamos as mãos e orava em línguas por 1 hora. Antes eu tinha visto a manifestação do dom da interpretação de línguas 3 vezes. Então aprendemos sobre esse dom, que ensino é raro.
Depois que começamos a praticar a oração em línguas, manifestava-se dom quase em todas as reuniões. Deus começou a levantar pessoas para crescermos na revelação de Deus. Através do evangelista Emerson, que participou de um congresso, ele conheceu o pastor João Teodoro, que praticava a oração em línguas há 16 anos, sendo que o primeiro ano dessa prática ele orava 13 horas por dia. O pastor João Teodoro trouxe todo o ensino e o benefício da oração em línguas. E através dele também fiquei conhecendo o ministério do irmão Davis Robson, que tem um livro sobre esse assunto, andar no Espírito, andar no poder. Contei um pouco do caminho da revelação que mudou a minha história. Esta chave vai te dar vitória em tudo. Receba esta revelação no seu coração. Oração em língua vai desenvolver uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Isso vai te levar para coisas grandiosas. A oração em línguas vai te levar para o centro da vontade de Deus. A oração em línguas vai te libertar de medos, culpas, vai trazer cura interior. A oração em línguas vai abrir as portas das revelações de Deus para você. A oração em línguas vai trazer tudo que você precisa para cumprir o seu chamado. Agora é só praticar. Um dia estava orando em línguas em minha casa e veio um versículo na minha mente, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu pensei, Paulo não diz como se encher do Espírito. Então veio a resposta no meu espírito dizendo, orando em línguas é uma forma de ser cheio. Passou alguns minutos, veio outro versículo, Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu pensei, Paulo não diz como se fortalecer, e veio no meu espírito, orando em línguas é uma forma de se fortalecer. Você vai descobrir os benefícios da oração em línguas através deste livro. O meu primeiro benefício foi simples. Lembro que uma vez estava muito triste, abatido, não conseguia mais orar com entendimento, mas mesmo assim orei por 2 horas em línguas. Isso para mim foi uma bênção. Eu consegui orar em todo o tempo, triste, alegre, aflito, feliz. Eu podia mergulhar em Deus. Em uma reunião de obreiros, quando estava orando em línguas, uma irmã teve uma visão. Ela viu uma escada que ligava o céu e a terra sem degraus. E à medida que começávamos a orar em línguas, os degraus começou a ser formado. A oração em língua vai despertar dons espirituais. A oração em língua vai despertar paixão por almas. A oração em língua vai despertar o seu chamado. Dentro de nós já temos uma imagem de quem é Deus. Muitas vezes tem uma imagem de quem Ele é, distorcida. Mas quando começamos a orar em línguas, Ele revela a sua verdadeira face. E entramos numa dimensão do sobrenatural. Uma geração que vai viver na glória de Deus para a glória dele. A oração em línguas vai te levar na plenitude de Deus, plenitude de dons, plenitude de unção, plenitude de fé, plenitude da presença de Deus. É tempo de viver outra dimensão do Espírito. Muitas vezes há uma luta interior quando você começa a orar em línguas. A sua alma não quer orar, mas o segredo é perseverança. Não desistir jamais, continuar a praticar, porque depois você vai colher os frutos. Gálatas 6:8. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Continue orando no Espírito, você vai ter uma colheita sobrenatural. Capítulo 7. Ativação profética. A oração em línguas ativa os dons, ativa o sobrenatural. A oração no Espírito desperta o mistério profético. A oração em língua é como uma luz no quarto. Quando você acende, você vê tudo que está errado na sua vida.
A oração no Espírito é uma bússola profética. Por isso existe muito do povo de Deus perdido no seu destino. O conselho que você precisa está dentro de você. O conselho que você precisa está dentro de você. Orando em línguas, ativa os conselhos. Profecia restaura nossa alma, renova nossa mente, reaviva o nosso espírito. Um rio profético fluindo através da igreja, transformando tudo à sua volta. O poder da palavra profética se manifestando em sua plenitude na igreja. Um tempo de milagres criativo. Há vários benefícios da palavra profética. A profecia restaura as pessoas. A profecia edifica. A profecia conforta a igreja. A profecia traz correção. A profecia traz direção para a oração. A profecia abre entendimento para a palavra. A profecia pode liberar uma nova unção. A profecia provoca um espírito de gratidão. A profecia libera estratégia para a vitória. A profecia proporciona uma injeção de fé. Quando eu era novo convertido, tinha vindo do mundo das drogas, o diabo perturbava minha mente dizendo que eu ia cair, não ia conseguir ser crente. Fui em um culto perto de casa, um irmão foi usado em profecia para falar comigo. Foi uma palavra de encorajamento. Saí da igreja muito feliz. Aquela palavra profética me ajudou muito. O interruptor que liga todas as operações do Espírito é a oração em línguas, é a chave para o profético. Quanto maior a visão, mais forte terá que ser a oração. Semear uma vida de oração começa a colher uma vida de milagre. Existem regiões e igrejas que já foram liberadas muitas palavras proféticas. Igreja que precisa entrar na dimensão profética e tomar posse dessas promessas. Tornar realidade tudo que foi falado por Deus para ela. Na vida de todo cristão existe um nível de unção profética que pode crescer e aumentar de uma forma sobrenatural. E a oração em línguas deixa você sensível para ouvir a voz de Deus. Mergulhe na oração do Espírito, que isso vai destravar o profético e farão a igreja romper em todas as áreas. Quando oramos, é liberado do céu para nossas vidas saúde, libertação, paz, alegria, prosperidade e milagre. A igreja precisa aprender como operar nos dons espirituais, na unção profética. O melhor professor chama Espírito Santo. Está chegando o tempo que todos os dons do Espírito Santo, todas as unções vão se manifestar na igreja. Você está pronto? Na igreja existem dois tipos de pessoas que são usados por Deus. Os outros que ficam assistindo. Declaro sobre você agora uma unção nova sendo derramada na sua vida. A oração faz o homem superar os seus limites. 7 marcas de uma vida de oração. Primeiro, fé. Segundo, unção. Terceiro, ousadia. 4, autoridade. Quinto, provisão. Sexto, revelação. Sétimo, milagre. Testemunho de Fábio de Oliveira. Após eu ter me convertido, comecei a ouvir pessoas falando sobre o batismo no Espírito Santo. Ouvi os irmãos na igreja orando em línguas, isso foi gerando um desejo dentro de mim também ser batizado. Comecei a buscar na Bíblia texto falando sobre o Espírito Santo, ou seja, eu já estava crendo. Continuei buscando, pedindo ao Senhor Jesus. Em apenas 2 meses de convertido, recebi o batismo com o Espírito Santo. Estava lá na última cadeira da igreja, pedindo ao Senhor o batismo com o Espírito Santo, quando de repente o palestrante fala: quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo, venha na frente. Naquele dia eu recebi o batismo, foi uma das experiências que tive na minha vida mais forte com Deus. Também Deus me proporcionou o dom de profecia, de próprio Deus falar comigo através da minha boca. Nunca esqueço o dia que estava no meu quarto orando em língua. Nessa época estava passando por uns momentos difíceis. Em minha casa estava orando quando de repente saiu uma voz da minha boca que não era minha, falando assim: filho meu, eu jamais te deixarei naquela
situação. Caí no chão chorando, no meu quarto ajoelhado. Deus é real. Meus irmãos, você que escutou esse áudio até aqui, essa é uma metade do meu e-book. E se você quiser adquirir para estar lendo outras histórias, outras revelações tremendas sobre a oração em línguas, o primeiro link aqui na descrição vai estar o nosso e-book. Você comprando o e-book também está semeando no nosso ministério. Também, se você quiser ser um patrocinador do nosso canal, vai estar aqui na descrição também. Nós gravamos até o capítulo 7. Eu mesmo que escrevi, eu mesmo que estava gravando. Não sou um profissional. Queria chamar um locutor profissional para gravar todo o livro. Eu tenho outro livro sobre a oração em línguas. E nesse ano vou juntar os dois em um só. Peço a sua oração para esse projeto estar saindo do meu coração, da minha mente, e colocando tanto em e-book como impresso os dois livros que eu tenho sobre a oração em línguas em um livro só. Compartilhe esse audiobook para outras pessoas. Compartilhe para aqueles que querem aprender sobre a oração em línguas. Dê um like e também, último recado quero dar para você, tem uma playlist só sobre oração em língua aqui no canal. Se você quiser aprender mais, vai lá na playlist sobre oração em línguas. E também nós gravamos um podcast, Podercast número 1, com o pastor Edson Conceição, falando só sobre esse assunto, sobre oração em línguas. Que Deus derrame sobre você uma unção sobrenatural. Que Deus derrame sobre você um fogo sobrenatural e que você receba línguas de fogo, que você receba um batismo com fogo, que o avivamento para essa nação comece no seu coração, que o avivamento comece no seu coração, comece na sua casa, na sua família. Você vai ser um instrumento de avivamento para a sua igreja. Receba essa palavra. O avivamento vai começar por você. O avivamento vai começar por você, em nome de Jesus.